Amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo tutorial do novo sistema de inscrições da Estância Árvore da Vida. Bem, o primeiro passo é fazermos o login. Uma vez acessado o site, os irmãos já enviaram para a Estância a solicitação de usuário e receberam uma senha. Então, nós precisamos vir aqui e trocar o nosso perfil de usuários para representantes, que são os antigos irmãos de contato. Agora são representantes. Aqui eu coloco meu usuário, no caso aqui é teste, para gravar esse tutorial, e a senha que eu recebi da Estância e posso fazer o meu login aqui. Uma vez feito o login, essa aqui é a tela inicial do meu sistema. Bem, aqui nós temos um link que nos traz de volta para essa tela inicial. Sempre que eu tiver numa tela e quiser voltar para cá, eu posso clicar aqui. Aqui nós vamos direto para o site da Estância. Aqui a versão. Aqui tem o meu perfil, o meu usuário. No caso aqui é teste. Mas eu posso clicar aqui para trocar a senha. Eu recebi uma senha da Estância. Se eu quiser colocar uma senha própria, basta clicar aqui e trocar a minha senha. Aqui aparecem as mensagens internas. Então, se os administradores do sistema quiserem falar conosco, eles vão postar mensagens aqui. Esse tempo aqui é um timer que expira a nossa sessão. Ou seja, se eu ficar inativo por esse tempo, ele faz logoff para mim, sai do sistema. Ou eu posso simplesmente manualmente clicar aqui para sair do sistema. Assim ninguém mexe na minha tela, na minha sessão. Nessa faixa preta, tanto em cima quanto embaixo, são os nossos menus. Aqui em cima é o menu principal e embaixo são nossos submenus. Para cada tela que nós tivermos, nós vamos ter várias opções aqui. Então vamos começar com o nosso sistema. O único item que aparece para nós aqui é o item de cadastro. Então eu venho aqui e aí tem tudo o que eu preciso aqui dentro. Eu tenho cadastro de eventos, que os irmãos não precisam se preocupar, a Estância já vai cadastrar todos os eventos aqui. Aqui eu tenho as informações sobre o evento, mas eu não consigo alterar. Então eu tenho o código do evento, a data do evento, o título do evento, né? E aqui tem informações importantíssimas, que é INSC início e INSC fim, que é o período de inscrições. Então o sistema ele vai ficar o ano todo disponível para mim. Eu posso acessar a hora que eu quiser e ver, por exemplo, o saldo da minha localidade, ver quais foram as inscrições que eu fiz, quais são as hospedagens que está sendo processada. Mas fora desse período, do início até o fim, eu não consigo fazer alterações nas inscrições. Consigo alterar os cadastros, consigo mexer aqui no meu sistema, mas não consigo alterar as inscrições. Então, essa aqui é a janela para nós fazermos as inscrições. Os irmãos não precisam mais enviar as inscrições, mas os irmãos têm essa janela para fazer as edições, que são as inclusões, exclusões, e alterar alguma configuração, colocar monitor, serviço, responsável, essas coisas. Bem, está habilitado aqui os dois próximos eventos, que é Conferência de Jovens, 07 é julho e 16 é 2016. Aqui embaixo, AD é Conferência de Adolescentes, 07 julho, 16 2016. Enfim, o próximo cadastro aqui é de inscrições, ou seja, aqui eu vou dizer quem que está indo para esses eventos, ou para o evento que eu escolher. Embaixo eu tenho o cadastro de representantes. O que são os representantes? Então, vocês são representantes das inscrições da localidade dos irmãos. Então, por que tem esse cadastro de representante aqui? Porque eu posso incluir um novo representante. Por quê? Porque nós precisamos agora que em todos os eventos haja pelo menos um representante presente. Então, por exemplo, eu sou o representante teste e eu vou fazer as inscrições da Conferência de Jovens do primeiro período, que agora se chama Conferência de Adolescentes. Então, eu vou fazer essas inscrições, eu tenho acesso, mas eu não vou estar na Conferência de Jovens, que é o antigo segundo período. Agora é apenas Conferência de Jovens. Então, eu preciso necessariamente enviar um representante que vai responder pelas inscrições. Por quê? Porque agora a Estância, o serviço de inscrição, não vai mais atender todos os irmãos em geral. Eles atenderão apenas os representantes. Então todos os irmãos devem procurar os representantes para fazer a sua inscrição, permuta, acertos financeiros, retirada de crachás, e o representante é quem será atendido pela Estância. Por isso eu preciso a todo tempo ter pelo menos um representante. Contas. Aqui os irmãos podem acessar a conta da igreja, as conferências que participaram, como que foi feito o pagamento, que data que foi feito o pagamento, etc.
Aqui, irmãos é o meu cadastro principal, que são a minha lista de irmãos cadastrados. Quando os irmãos acessarem aqui, vocês vão ver que nós já importamos a lista de irmãos que vieram na conferência de jovens de janeiro de 2016. Já estão aqui. Então, qual que é o primeiro passo para eu fazer as inscrições? O primeiro passo das inscrições, voltando na tela inicial aqui no meu sistema, é vir em Cadastro Irmãos. Uma vez em Cadastro Irmãos, eu preciso verificar se todos aqueles que deram nome para vir nessa conferência já estão cadastrados no sistema. Caso não esteja, por exemplo, aqui eu quero cadastrar o irmão 4, eu devo vir aqui nesses botões embaixo, que são as minhas ações. No caso, eu quero fazer uma inclusão. Então, em branco, eu tenho aqui a ação desse botão. E em preto, eu tenho um atalho do meu teclado. Por exemplo, aqui, para incluir, basta eu clicar aqui ou teclar Insert no meu teclado. Vou clicar aqui. Pronto, abriu a tela de cadastro de irmãos. Cadastro de irmãos. Eu vou vir aqui e digitar aqui, então, irmão 4, teste. Deixa ele processar, se o nome já existe. Agora eu vou inserir data de nascimento, não, vou colocar 2005, ok. O sexo eu posso clicar aqui e escolher um, ou simplesmente teclar a primeira letra e ele já coloca lá para mim. Então vamos fazer aqui feminino. CPF, irmãos, nós pedimos que os irmãos coletem o CPF de todos os inscritos, porque futuramente os irmãos não vão, quando chegarem aqui na conferência, não vão precisar ficar preenchendo a ficha de cadastro dos irmãos para fazer inscrições avulsas, permutas e tudo mais. Basta informar o CPF, aí o atendente digita o CPF e já puxa todas as informações do cadastro. Isso vai facilitar muito, mas para que isso funcione, os irmãos precisam cadastrar o CPF de todo mundo. Então, por favor, coletem essa informação na hora de receber os nomes da inscrição. Uma outra coisa importante que tem aqui é e-mail e telefone. Essas informações não são tanto para a instância, é mais para os irmãos. Por quê? Porque o cadastro de irmãos vai ficar o ano inteiro disponível para acesso dos representantes. Então, vamos supor que abriu uma conferência e vocês querem avisar todos os irmãos que já está disponível o pacote de inscrição para eles procurarem vocês. Você pode simplesmente vir aqui no seu cadastro de irmãos e ver todos os e-mails dos irmãos e enviar esse e-mail para eles. Manda, irmãos, está aberta, está aqui a carta convite e os irmãos me procurem. Se você fez a inscrição de todo mundo e reparou que tem um irmão que sempre vem às conferências, mas que dessa vez não se inscreveu, aqui você tem o cadastro dele com o telefone dele. Você pode mandar uma mensagem para ele ou telefonar para esse irmão e falar: irmão, reparei que você não está inscrito. Você não gostaria de fazer a sua inscrição? Enfim, aqui é a cidade. Vou colocar aqui 3 vezes o S. Ele vai posicionar em São Paulo. Para eu colocar a cidade aqui, eu preciso escolher de uma lista. Então tem esse símbolo dessa lupinha aqui. Toda vez que eu tiver esse símbolo de lupinha, significa que eu tenho que escolher um valor aqui que já está cadastrado. Só que veja, não é muito prático. Mesmo filtrando todas as cidades de São Paulo, ainda são muitas cidades. Então, a maneira prática de nós fazermos isso é que temos um recurso. Toda vez que eu tiver essa lupinha, eu teclo para baixo. Aperto a setinha para baixo do meu teclado. E aí ele vai abrir a lista de igrejas para mim. Toda a lista aqui. Só que ainda assim é uma lista muito grande. Então o que eu faço? Eu começo a digitar aqui, ó. E teclo para baixo. Pronto. Ele vai filtrar todas as cidades, ou o campo todo aqui, que começa com isso que eu já digitei. No caso aqui só tem a minha localidade de teste. Eu teclo Enter ou clico com o mouse. Ativo é se esse irmão aqui, ele está ativo no meu sistema. Então eu coloco que ele está ativo para eu poder inscrever ele mais tarde. Ok? É assim que nós cadastramos os irmãos. Os irmãos podem fazer isso com todos os que não estiverem na lista já pré-cadastrada. Mas cadastrar os irmãos no sistema é diferente de fazer as inscrições. Agora eu preciso dizer quais desses irmãos vai a qual conferência. Então eu venho aqui em cadastro e inscrições. Ok? Para os irmãos aqui não vai aparecer preenchido porque os irmãos estão fazendo o primeiro acesso. Eu posso teclar para baixo de novo e ele vai perguntar qual evento eu quero enviar inscrições. E aí vai abrir a lista de todos os eventos que estão dentro do prazo de inscrição.
Se vencer o prazo, os irmãos não vão conseguir fazer alterações, né? Então, tem na lupinha, eu posso clicar na lupinha, mas é mais prático eu teclar para baixo. E aqui eu escolho Conferência de Adolescentes, e aí eu venho pesquisar. Pronto, tá aqui o meu cadastro de todos os inscritos para este evento. No caso, não tem ninguém. Eu vou começar a fazer essas inscrições agora. Então, eu posso vir aqui em incluir ou teclar insert no meu teclado. Ele vai abrir a ficha, vamos entender essa ficha. Primeira coisa, evento ao qual eu estou escrevendo os irmãos. É o evento de adolescentes no mês de julho de 2016. É isso mesmo. Pacote. Como só tem um pacote nesse evento, ele já me puxou pacote único. Poderia haver mais pacotes, aí eu teclaria a setinha para baixo e ele me daria a lista de pacotes. Ali. Nesse caso só tem esse. Então eu vou para o meu próximo campo. Eu posso usar a tecla do meu teclado Tab para navegar entre os campos ou clicar com o mouse. Aqui, data da inscrição, ele já preenche automaticamente para mim. Eu teclo Tab de novo ou eu clico aqui no próximo campo. E representante ele já preencheu para mim. Representante sou eu mesmo. Quem está fazendo essa inscrição? Sou eu. Então está aqui preenchido. Irmão. Qual irmão eu quero inscrever? Eu teclo para baixo de novo. Vai aparecer a lista de todos os irmãos que eu quero escrever. Eu posso começar a digitar e então teclar para baixo. E ele vai fazendo um novo filtro. Irmãos, aqui eu vou pedir que primeiro, na verdade essa é a maneira correta. Primeiro nós devemos inscrever os monitores. Por quê? Porque eu vou precisar aqui embaixo colocar quem é o responsável. E essa lista de responsável é a lista dos monitores que já estão inscritos. Então, se eu não inscrever um monitor, eu não vou conseguir gravar a inscrição de um jovem. Por isso, o primeiro passo é inscrever os monitores. No meu caso aqui, eu coloco o irmão teste 1. Idade de 32 anos, adulto. E aqui no serviço, eu escolho um serviço. Então, se você for servir na recepção, você coloca aqui recepção. Se for no serviço de inscrição, no serviço de música, de som. No caso, é monitor. Qual que é a diferença agora? É que nós não temos mais o serviço de monitorar, é apenas monitor. E onde que fica a diferença? A diferença é que no cadastro desse irmão já contém o sexo. Então eu já sei se ele é monitor ou monitora. Aqui eu escolho o serviço, que é monitoria, monitor. Então eu coloco monitor para ambos os sexos. Quem é o responsável? Eu clico aqui, ó, o sistema já vai validar o responsável para mim. Pronto. Quem é o responsável por esse monitor? Ora, é ele mesmo. Então, aqui no responsável, eu devo colocar quem é o monitor ou o responsável por esse jovem. No caso do monitor, é ele mesmo. E aí, na hora da instância fazer os quartos, ela vai alocar os quartos de acordo com esse responsável. Então, todo mundo que está com este responsável vai ser alocado no mesmo quarto. É assim que eu faço os quartos na conferência de jovens. Então, crédito inicial a gente pula. Tipo de hospedagem. Se eu não vou ficar em quarto nenhum, eu venho aqui e coloco que eu não preciso, ou vou ficar em casa, barraca na conferência de jovens não pode, ou a ser alojado, que aí a instância vai designar o alojamento de acordo com o responsável. Ela vai designar o alojamento para esse responsável e todos os jovens que estiverem com ele vão ser alocados junto com ele nesse quarto. O próximo campo é muito importante, que é dias em que participará. Aqui eu vou clicar e ele já coloca assim. Eu teclo Tab e ele já vai navegando para mim para os próximos, ó. Opa, conferência vai até na terça-feira, certo? Só que aqui, ó, é possível ainda colocar quarta-feira. Por quê? Nós pedimos aos irmãos que sinalizem para nós todos os irmãos que irão ficar no intervalo, para que a instância possa se programar no que diz respeito à logística, alimentação, hospedagem, custos, auditório, cadeiras. Então, por favor, irmãos, sinalizem. Se essa pessoa vai ficar para o intervalo, coloca aqui que ele vai ficar na quarta-feira. E aí eu posso gravar clicando aqui, ou clicando no botão gravar, ou teclando F10. Eu vou clicar nesse aqui. Pronto. Ele gravou e já abriu a tela para eu escrever o próximo ou ainda o participante, né, para fazer a próxima inscrição. Então aqui eu coloquei um monitor, agora eu vou colocar alguém junto com ele. Eu clico aqui, esse aqui é o representante, que sou eu. Agora irmão, teclar para baixo, eu vou escolher o irmão teste 2.
Ele já puxou a idade dele aqui. Eu já vi que ele tem 11 anos. É um jovem participante. Não vou colocar serviço porque ele tem 11 anos. Para ter serviço precisa ter no mínimo 18 anos. De acordo com a carta convite. O sistema não deixa inscrever ninguém que tenha menos de 18 anos. E responsável é em quarto de quem que ele vai ficar. Eu teclo para baixo. E aqui vai ter a lista de monitores inscritos. No caso, só tem o irmão 1. Por quê? Eu só inscrevi o 1 até agora como monitor. Então eu coloco ele e pronto. O 1 vai ser monitor do 2. Aqui ele vai me dar a opção de escolher a data de nascimento. Por quê? Porque eu posso ter, no meu sistema, pode acontecer de em 2 cidades eu ter o irmão 1 teste. 2 pessoas com o mesmo nome. Nós não gostaríamos que isso acontecesse, mas pode ser que aconteça. E aí, como é que eu diferencio um do outro? Pela data de nascimento. No caso aqui, ele só tem uma data, por quê? Porque só tem uma pessoa cadastrada com esse nome. Então, eu clico aqui, pronto, agora eu identifiquei. Um nome com uma data de nascimento é um registro único, então eu sei de quem é a pessoa, né? Tipo de hospedagem tem que ser a ser alojado. E aqui a participação eu vou colocar todos preenchidos, mas aqui na quarta-feira ele não vai ficar no intervalo. Um jovem de 11 anos vai voltar para a cidade dele. Não participa da conferência de jovens, apenas da conferência de adolescentes. Então o que eu faço? Eu posso trocar aqui, colocar não, ou simplesmente eu teclo N no meu teclado e ele já altera para mim. E aí eu coloco gravar. Processando, pronto. Já inscrevi 2 irmãos. Agora eu vou fazer as outras 2 inscrições. Então, primeiro a monitora. Irmão técnico para baixo. Irmão 3. Aí eu já venho aqui no serviço é monitor. Apesar de, vou mostrar para os irmãos. Se eu clicar aqui, ele abre a lista, né? Então, veja, o sexo feminino. Aí eu clico aqui em levar. Ele vai trazer para cá. Verificando irmão. Validando irmão. Ok. Só que no serviço eu coloco o monitor também. A diferença vai estar na hora que o sistema puxar o sexo desse participante. E aí ele vai saber quem é monitor e quem é monitora. Responsável, como é monitor, responsável é ele mesmo ou ela mesma. E a hospedagem, obrigatoriamente a ser hospedado. Aqui eu vou colocar todos os dias de participação e essa monitora vai ficar para o segundo período também. Então eu vou colocar sim ali. Gravar, agora eu vou colocar uma jovem hospedada aqui junto com ela. Vamos fazer aqui, o sistema vai colocar data automaticamente, representante ele coloca automaticamente também. Teclo para baixo, esse daqui que eu estou querendo. Responsável, teclo para baixo novamente. Ele vai me puxar. Por que ele não puxou o irmão 1? Porque o irmão 1 é do sexo masculino. E essa jovem aqui é do sexo feminino. Então ele puxa todos os inscritos como monitor do mesmo sexo. Então tá ali. Porque eu não posso hospedar uma irmã junto com aquele irmão. Então pronto. Agora tá aqui verificando o irmão. Setinha para baixo só tem uma data. A ser alojado. Sim, 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 sim. Opa, aqui não. No intervalo eu coloco N, que é não. E aí gravar. Pronto. Eu fiz as minhas inscrições. Se eu quiser ver a lista de inscrições, eu posso clicar aqui em inscrições ou aqui embaixo, lista de inscrições. Ou ainda eu posso colocar voltar ou teclar ESC, que ele vai me levar de volta para lá. Ok, estamos aqui. Aqui tem a minha lista de inscritos do meu evento, o pacote, o número da inscrição, a data da inscrição, quem são os irmãos e todas as informações que eu preciso aqui, inclusive o tipo de hospedagem, e conforme nós formos processando vai aparecendo aqui onde estão hospedados. Enquanto eu estiver dentro do prazo de inscrição, eu consigo vir aqui e alterar. Por exemplo, esse daqui eu consigo vir aqui e excluir ou alterar e mudo alguma configuração que eu queira. Vamos voltar aqui. Ok? Depois que terminou o prazo de inscrição, eu não vou mais ter o botão de incluir, nem o de alterar, apenas o de consultar. Eu vou conseguir ver todas as informações, mas eu não vou conseguir fazer nenhuma alteração. Certo? Vamos lá para a nossa lista então. Essa lista aqui os irmãos podem imprimir ou salvar no computador dos irmãos, no formato que tem disponível para nós.
Outra coisa é que eu posso manipular essa tabelinha aqui. Por exemplo, eu quero ordenar aqui, já está, né? Irmão 3 por causa dos números que eu coloquei aqui. Mas se eu quiser classificar aqui, por exemplo, em ordem, eu clico nessa setinha para ordem crescente e nessa setinha aqui de cima para ordem inversa. Né? Se eu quiser pesquisar um irmão, será que esse irmão está inscrito? Eu venho aqui e clico aqui, ó, pesquisar, e aí eu digito aqui, por exemplo, 3. E ele vai filtrar para mim todo mundo que contém esse caractere 3. Se eu quiser algo mais específico, eu posso clicar nesse símbolo aqui e alterar, ó. Ou seja, alguém que não contém o texto informado, ou seja, todo mundo menos aquele, ó, 1, 2, 4. E assim por diante. Finalizei as minhas inscrições. Ok, vamos apertar aqui o pesquisar de novo para ele parar. Opa, aqui. Certo. Finalizei minhas inscrições, eu não preciso fazer mais nada. Basta deixar aí. Como que eu vou saber para enviar para a instância? Não, isso aqui já está acessível para nós. Terminado o prazo, nós vamos coletar todas essas informações que já está no sistema, vamos importar no nosso banco de dados e vamos processar as hospedagens. Os irmãos não precisam enviar. E os pagamentos? Os irmãos vêm aqui em cadastro de eventos e aqui embaixo, ó, vai ter contas, certo? Eu clico aqui, ó, em ver todas, por exemplo. Terminado o prazo de inscrição do meu evento, nós iremos gerar os boletos. Ou seja, os irmãos não precisam mais se preocupar com o valor do boleto ou em gerar boleto. O próprio sistema vai gerar o boleto para os irmãos. Nós vamos conferir e liberar. Aqui está liberado, tá vendo? Nós aqui colocamos liberado. Só aparece aqui para vocês depois que nós liberarmos. Então o sistema gera automaticamente. Nós vamos conferir valor por valor, localidade por localidade e vamos liberar para os irmãos. Então um dia ou no máximo 2 dias após terminado o prazo de inscrição, nós vamos liberar. Porque os irmãos não podem fazer mais alteração, nós vamos liberar o pagamento para os irmãos. E aí vai aparecer aqui uma conta para os irmãos. Então eu vou fazer uma simulação aqui só para a gente ver. Ok, então eu gerei as contas aqui só para a gente testar. Então eu escolho aqui o evento que eu queira, ver contas, ver todas. Na verdade não preciso nem escolher o evento. E ele vai gerar para mim. Deixa eu só atualizar o meu sistema aqui. Ok. Então liberei agora para ser vista a conta. Então ela vai aparecer aqui todas as contas. Então tá aqui localidade de teste, conta de teste, vencimento e o valor e se é normal. Se eu quiser saber quais são as inscrições atreladas a essa conta, basta eu clicar aqui ou imprimir boleto. Pronto, ele vai gerar para mim um PDF. Eu simplesmente imprimo esse PDF e vou ao banco e pago esse PDF. E aí uma vez pago o PDF, o boleto, vai aparecer aqui automaticamente, o sistema vai registrar, leva por volta de 2 dias para ser compensado o boleto, e vai aparecer aqui, ó, a data do pagamento dessa conta. Os irmãos vão saber que a conta foi paga. Bom, irmãos, então era isso que nós tínhamos, né, para mostrar aos irmãos. Os irmãos que tiverem dúvida podem entrar em contato conosco na instância. Na carta convite tem todos os nossos contatos, estamos à disposição. Vamos fazer uma força-tarefa para tirar dúvida dos irmãos, para cadastrar os irmãos. Então não deixe de entrar em contato conosco.